Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Mistério e Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo do livro de Isaías. Hoje nós vamos começar o chamado Deutero Isaías, que vai do capítulo 40 ao capítulo 55. Vocês vão perceber que no capítulo 40 ao capítulo 55 é uma mensagem de esperança, consolo, libertação de Jerusalém, de libertação de Judá e de Israel, né? E a promessa messiânica, né? 40 começa assim: consolem, consolem, ó meu povo, diz o Deus de vocês, encorajem a Jerusalém, anuncie que ele já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. E aqui vocês estão vendo aqui que já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Está falando da escravidão, do exílio babilônico, que fala em seguida, porque pagou por sua iniquidade e recebeu das mãos do Senhor em dobro por todos os seus pecados. E aí vem falando, uma voz clama, no deserto preparem um caminho para o Senhor. Vocês estão observando também nesse começo aqui que a repetição, consola e consola, a repetição para realçar, né? Para fim de realce. Duas vezes o modo imperativo, né? E vem em seguida, conforme falei, uma voz clama, no deserto prepare o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus, todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplainados, agora o Senhor será revelado, juntos verão, pois é o Senhor quem fala, uma voz ordena, clame, eu junto, clamarei que toda a humanidade é a relva. Está falando aqui de João Batista, a voz que clama no deserto, né? Apanhe as veredas do Senhor, né, meu irmão e irmã? E aqui vocês estão percebendo também que Deus vai redimir Israel da Babilônia, né? E todas as nações veriam o livramento e a glória do Redentor. Qual é a glória do Redentor? Ela foi vista em Cristo Jesus, né? Você que traz boas novas a Sião, suba no alto monte, você verá que traz as boas novas. Erga sua voz com fortes gritos, erga, não tenha medo, diga à cidade de Judá que está o seu Deus. Vocês estão vendo aqui que é a esperança de Deus, esperança de libertação também, né? Quem jamais calculou o peso da terra ou pesou os montes, e os montes na balança os colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor ou instruiu o seu como seu conselho? A quem o Senhor consultou para que pudesse esclarecê-lo? Então vocês estão vendo aqui a posição mostrando a soberania do Senhor, mostrando a esperança messiânica nesse capítulo, falando de João Batista, que é o profeta que anuncia Jesus Cristo, né? Falando da esperança messiânica e falando do livramento de Israel, né? Ainda fala assim, na verdade, nações são como gotas do que sobra do balde. Com quem vocês compararam Deus? Como poderão representá-lo? Deus é incomparável, é único, né, meu irmão, minha irmã? Comparado e único. Por que você reclama, ó Jacó? Por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa? Será que vocês não sabem o que eu vou falar? O Senhor, Deus é eterno, Criador da terra? Que é uma chamada do profeta para falar ao povo. Será que o povo não conhece o Deus? O Deus da promessa, o Deus do consolo, o Deus do livramento, né? O capítulo 41 é um capítulo muito interessante que vai falar do livramento de Israel também do exílio babilônico. Calem-se diante de mim, ó ilhas, quer dizer que nações, né? Que as nações se renovem suas forças, que elas se apresentem para defender, vão encontrar para decidir a questão. Quem despertou o que vem do Oriente e o chamou a retidão ao seu serviço, entregando nações, julgando reis diante dele. Com a espada eles reduzem a pó o arco e o dispersam como palha. Está falando aqui de quem? De Ciro, né? Ciro, o grande rei da Pérsia que conquistou a Babilônia, né, minha irmã? E até 546 a.C., Ciro tinha avançado sobre todo o litoral oeste da Ásia Menor. Pra vocês terem ideia.
Você, porém, ó Israel, meu servo, coloca Israel como servo aqui, né? Como nação escolhida, né? Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo. Olha, meu irmão, minha irmã, que coisa maravilhosa. Deus chamando Abraão de meu amigo. Eu os tirei dos confins da terra. Aqui está falando da Mesopotâmia, né? Dos confins da terra. E disse: você, meu servo, eu escolhi, não rejeitei. Por isso não tema, pois eu sou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Todos os que odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. E vem falando outra vez: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu ajudarei. Não tenha medo, verme Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo ajudarei. Está colocando Israel numa condição menor aqui, né? Na condição de completa dependência de Deus. É assim que a gente deve ser, na completa dependência de Deus em todas as situações, sejam elas quais forem, né? Assim declara o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Isaías chama Deus de Santo de Israel. O capítulo 42 fala do servo do Senhor, né? É interessante a gente observar também que também é um capítulo que traz profecia messiânica, esperança messiânica, a esperança do Messias, né? Eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer. Porém nele meu espírito e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça, não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra. Aqui, meu irmão, a gente está vendo aqui toda a questão aqui, vendo a aliança davídica também. Eu, o Senhor, clamei para a justiça, né? A aliança davídica aqui está dizendo que, a aliança davídica está dizendo aqui o quê? Que Israel foi escolhido por Deus, mas nesse contexto aqui está falando, quando fala porém nele meu espírito, está falando aqui de Jesus Cristo, o ungido do Senhor. Aliás, Cristo quer dizer ungido, né? Aí as pessoas falam: eu sou ungido do Senhor. Não, quem unge é Deus, Deus que te ungiu. Não tem nem mais sacerdote hoje, não existe mais sacerdote, não existe mais templo. As questões rudimentares da lei ficaram lá atrás. Tem gente insistindo em ficar naqueles rudimentos da lei, bota o chofar, bota não sei mais o que, são questões do judaísmo, não tem nada a ver com o cristianismo, embora o cristianismo derive do judaísmo, mas tudo que o judaísmo prega, tudo que o judaísmo fala sobre o shofar, sobre o santo dos santos, aquilo tudo foi cumprido em Cristo. Isso aí é rudimento da fé. A carta aos Gálatas fala muito claro sobre isso, né? Eu, Senhor, chamei para a justiça, segurarei firme na sua mão e o guardarei. Farei você um mediador para o povo, uma luz para os gentios. Está falando de quem aqui? Falando de Cristo Jesus, né? Porque o Messias cumprirá a aliança davídica, né? Aí vai falar da cegueira de Israel. Ouçam surdos, olhem cegos, vejam que quem é cego senão o meu servo, e surdo senão o mensageiro que enviei. Está falando aqui de Israel, é lógico, né? Foi do agrado do Senhor, por amor da sua retidão, tornar grande e gloriosa a sua lei, mas este é um povo saqueado e roubado. E aqui está dizendo que ele foi saqueado e roubado, foi para o exílio Babilônia, mas depois será restaurado, né? O capítulo 43 vai falar do único Salvador de Israel. Mas agora sim, diz o Senhor, aquele que o criou, o Jacó, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não temo, pois eu o resgatarei, chamei pelo nome, você é meu. Aqui é preciso separar. O único Salvador de Israel, nesse contexto aqui, é Deus, que foi o Criador. O Salvador da humanidade é Cristo. É preciso separar os contextos nesse capítulo aqui, né? Quando você atravessar as águas, estarei com você. Quando você atravessar os rios, estarei com você. Está falando aqui da travessia das águas, do Mar Vermelho, travessia do Jordão, né? Pois eu sou o Senhor, o Santo Israel, o Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, né? E aí, meu irmão, minha irmã, também está falando a misericórdia de Deus e a infidelidade de Israel. Israel foi para o exílio por causa da infidelidade, né?
Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo Israel. Tem aqui outra vez a repetição. Por amor de vocês, mandarei inimigos contra a Babilônia e farei todos os babilônios descerem como fugitivos nos navios que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo de Israel, o Criador de Israel e o seu Rei. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, falando outra vez da abertura do Mar Vermelho, né? Uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem junto carros, cavalos e o exército, seus reforços, e ali jazem, ou seja, no fundo do mar, né? Ao povo que formei para mim mesmo, a fim de proclamar o meu louvor. Então está dizendo aqui que formou Israel para o louvor do Senhor, para proclamar a palavra do Senhor, que fizesse conhecido no mundo inteiro, né? Contudo, você não me invocou, Jacó, embora você tenha ficado exausto por minha causa, ó Israel. Não foi para mim que você trouxe ovelhas para o holocausto, nem foi a mim que você honrou com o seu sacrifício. Falou primeiro da misericórdia de Deus e agora falou da infidelidade de Israel, né? Israel foi para o exílio porque foi infiel. Por isso que a gente, meu irmão, em qualquer circunstância, a gente deve ser fiel ao Senhor sempre. O Senhor acalma o nosso coração em qualquer situação, não importa a situação que você esteja enfrentando, o Senhor vai acalmar, o Senhor vai agir segundo a vontade dEle e vai livrá-lo segundo a vontade dEle. É o que a gente precisa ter, um coração arrependido. Precisa ter um coração arrependido. Essa é a questão, né? Porque a gente não é santo, nenhum convertido, nenhum crente, ninguém é santo, no sentido da palavra de perfeição. Ninguém é perfeito. Todo mundo peca. Todo mundo peca. Parar com essa questão você parar com essa questão de religião, não estou cumprindo aqui, estou servindo, estou salvo ou não peco. Não tem isso. O tempo todo a gente peca. E a gente precisa pedir perdão sempre. E arrepender-se sempre. E aí vai dizer no capítulo 44 que Israel é o escolhido do Senhor. Mas escute agora, Jacó, meu servo, Israel é quem escolhi. Assim diz o Senhor, aquele que o fez, que formou no ventre, que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, a quem escolhi. Pois derramarei água na terra sedenta, tornarei torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole. Interessante a gente observar aqui, né? E aqui a gente está falando, derramarei meu espírito, a sua prole, está associado aqui à era messiânica. A esperança e era messiânica. Esse capítulo é rico em em esperança messiânica, né? E aí vai mais na frente condenar a insensatez da idolatria. Que a idolatria leva a iniquidade, leva uma série de coisas, mas a insensatez. Assim diz o Senhor, ó Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, sou o último. Estou falando aqui justamente lá de Apocalipse, né? Quem então é como eu, que ele o anuncie, que se declare e se exponha a mim. Quem é que modela um Deus difunde a imagem para que nada lhe serve? Está falando da fidelidade que Israel é escolhido do Senhor, embora seja infiel. E mais claro, está mostrando que o exílio babilônico foi uma cura e um ensino, né? Jerusalém, e dizendo que Jerusalém será habitada, né? Assim diz o Senhor, o seu Redentor, que ele formou no ventre. Eu sou o Senhor que fiz todas as coisas. Sou o Senhor que fiz todas as coisas. E aqui está falando também outra vez da esperança messiânica, né? Que ungido. Aqui você vai perceber que Ciro, da Pérsia, libertador de Israel, ele é chamado de ungido, né? Porque Deus ungiu. Que diz acerca de Jerusalém, ela será habitada, das cidades de Judá elas serão construídas e de suas ruínas. Eu as restaurarei e diz as profundezas da qual sequem-se e eu as secarei, regados. Que diz acerca de Ciro, ele é o meu pastor e realizará tudo o que me agrada, e ele dirá acerca de Israel, seja construído. Então você está vendo aqui que Ciro é um instrumento usado pelo Senhor para a libertação e para a reconstrução de Israel, né?
Capítulo 45 diz: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Está falando expressamente aqui a Ciro ungido, cuja mão direita eu seguro com firme, para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus fiéis. Vocês estão percebendo aqui que Ciro é usado pelo Senhor, claramente pelo Senhor, né? Então está falando de consolo, libertação, fala do consolo, libertação, fala dos motivos qual foi para o exílio, fala da esperança messiânica, do cumprimento messiânico, também fala da libertação e Ciro como instrumento de libertação, né? Mas Ael será salvo pelo Senhor com uma salvação eterna. É interessante observar isso aqui, que é a bondade eterna do Senhor, né? Voltem para mim, sejam salvos todos os seres que confiem na terra, pois eu sou Deus, não há nenhum outro igual a mim. Mas no Senhor todos os descendentes de Israel serão considerados justos e exaltarão. Meu irmão, minha irmã, a gente sempre tem que se voltar para o Senhor. Qualquer situação, busque o Senhor, não importa, busque o Senhor. O Senhor te aceita sem nenhuma explicação. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos confortando, nos consolando.